Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai analisar um material que fala de algo que fazemos todo dia, quase sem pensar, né? Falar. Mas vamos olhar para a fala por uma lente bem específica, uma lente espiritualista, que vê a fala como uma ferramenta de poder, de disciplina. A nossa fonte é o prefácio de um livro chamado Horizontes da Fala. E a origem desse texto é o que o torna tão, particular. Ele teria sido ditado pelo espírito Bezerra de Menezes e psicografado pelo médium João Nunes Maia, lá em 1980, em Belo Horizonte. Então, o nosso trabalho hoje é tentar entender o que esse prefácio quer dizer na prática, sabe? Porque ele dá tanto peso para o que chama de educação da voz. Essa é a grande questão. E o texto já começa se posicionando de uma forma muito assertiva. Ele chama o livro de um compêndio que estava faltando na literatura espiritualista. Nossa, é forte isso. É muito forte. Isso é mais que marketing, né? É uma declaração de propósito. Ele basicamente nos diz: olha, vocês têm prestado atenção em muitas coisas, mas talvez tenham esquecido da ferramenta mais básica. E mais poderosa que possuem. Exatamente. Isso, logo de cara, já desperta a curiosidade. Certo. Então vamos começar a desembrulhar isso. A primeira grande ideia que o texto apresenta é que a fala é um dos melhores meios de se praticar a beneficência. E ele deixa bem claro que não está falando de dar dinheiro ou coisas materiais. Não é isso. A beneficência aqui é outra coisa. É algo que aprimora o espírito e promove a autoeducação. Isso já vira chave, né? Falar bem não é só pro outro, é um trabalho interno. É um trabalho interno que transborda. E a imagem que o texto usa para explicar isso é muito forte. Ele diz: a boca do cristão deve ser o poço e a palavra a água. Pensa só no poder dessa metáfora. Um poço, ele fornece água que sustenta a vida. Uhum. A ideia aqui é que a nossa boca pode ser essa fonte de sustento espiritual. A palavra deixa de ser só um som e vira um fluido energético que pode levar esperança, conforto, fé. Pode literalmente saciar a sede da alma de quem escuta. Eu gosto dessa ideia de fluido energético, mas pode soar um pouco abstrata, né? Como que isso se manifesta no mundo real? O texto dá alguma pista? Sim, ele dá. Ele conecta isso ao que chama de magnetismo superior de quem fala. Não é sobre ter uma voz bonita ou usar palavras difíceis. É sobre a intenção, sabe? A energia que impregna a comunicação. O prefácio até pergunta de forma retórica: qual de nós não gosta de uma conversa bem posta na boca? É verdade. Todo mundo já sentiu isso. Todos nós. É quando alguém fala, as palavras parecem que nos abraçam, que nos acalmam. Isso é o tal do magnetismo. É a qualidade da água que sai do poço. E essa qualidade depende diretamente da pureza da fonte, ou seja, do estado interior de quem fala. Por isso, a ênfase na autoeducação. Entendi. Então não é uma técnica de oratória, é um reflexo de quem a pessoa é por dentro. Mas isso me faz pensar. Hoje, as nossas bocas são também os nossos teclados, né? Nossos perfis em redes sociais. Essa ideia do poço e da água se aplica, sei lá, a um comentário no Instagram? Ou a um e-mail de trabalho, sem a menor dúvida. O texto é de 1980, claro. Não previa o mundo digital, mas a essência do conceito é atemporal e, eu diria, talvez mais relevante agora do que nunca. Cada tweet, cada post, cada mensagem de WhatsApp é uma palavra que sai de uma boca digital. E ela também carrega um fluido energético. Pode ser uma água limpa que hidrata. Ou uma água turva que contamina. Exatamente. A pergunta que o texto nos força a fazer é: os nossos perfis digitais são poços de água potável ou são pântanos de toxicidade? A responsabilidade é a mesma. Essa perspectiva muda tudo. Deixa de ser uma comunicação efêmera e passa a ter um peso, uma consequência energética. Ok, mas o texto também parece reconhecer que nem todo mundo se sente como um poço de água pura. Pelo contrário, ele se dirige diretamente a quem está desanimado, não é isso? Exatamente. E essa é uma das partes mais empáticas do prefácio, na minha opinião. Ele reconhece aquele sentimento de quem está esmorecido com o decorrer dos fatos no mundo. Aquela sensação de que a humanidade não tem mais jeito.
É um sentimento muito atual, essa exaustão coletiva. Muito. Mas em vez de validar o pessimismo, ele oferece um contraponto baseado na fé, lembrando da onisciência do Pai Celestial, sugerindo que existe uma ordem por trás do caos que a gente vê. E ele não fica só nessa ideia genérica de confie no plano. Ele faz uma afirmação bem ousada, né? Dizendo que estamos muito mais perto do fim das provações do que do princípio. Isso é de um otimismo tremendo. De onde vem essa certeza? Bem, dentro da cosmologia espiritualista, essa afirmação se baseia na ideia de transição planetária. A ideia de que a Terra está passando por um processo de depuração para se tornar um mundo melhor, um mundo de regeneração. Para quem lê dentro desse contexto, não é um otimismo ingênuo, é uma constatação de um processo em curso. Entendi. Mas mesmo para quem não compartilha dessa crença específica, a função da frase no texto é clara. Ela serve como um pilar de esperança. É um convite para levantar a cabeça e dizer, apesar de tudo, estamos avançando. E essa energia de esperança é o combustível para o próximo passo. E que passo é esse? Porque depois de dar essa injeção de ânimo, o texto apresenta o que me parece ser o seu conceito central e o mais inesperado. Ele fala de uma caridade que precisa ser colocada em pauta com urgência. E não é a caridade para com o próximo, é a caridade consigo mesmo. E o livro é apresentado como a ferramenta para isso. Isso é quase contraintuitivo. É totalmente contraintuitivo, especialmente para uma mentalidade religiosa mais tradicional, que quase sempre foca no sacrifício pelo outro. Colocar o eu em primeiro lugar sou egoísta, mas o texto redefine isso. A caridade consigo mesmo aqui não é autoindulgência, é autorresponsabilidade. É o reconhecimento de que você não pode oferecer uma água limpa se o seu poço interior estiver contaminado com raiva, com ressentimento, com autocrítica. Faz todo sentido. Disciplinar a palavra, então, se torna o primeiro ato de caridade. Mas por que a palavra especificamente? Por que não, sei lá, o pensamento ou a ação? Porque a palavra é a ponte entre o mundo interno e o externo. Ela é o sintoma mais visível do nosso estado interior. Nossas palavras revelam nossas crenças, nossos medos, nossas feridas. Ao nos propormos a educar a fala, escolhendo palavras mais gentis, evitando a fofoca, falando com mais calma, nós estamos, na verdade, forçando uma reorganização interna. É como arrumar a casa. Exato. Você começa por uma gaveta e quando vê, está organizando o armário inteiro. Começar pela palavra é começar por uma gaveta que, ao ser arrumada, mexe com todo o ecossistema mental e emocional. É um ato de amor próprio com efeito dominó. Faz sentido. É um ponto de partida bem prático para uma mudança interna que é super profunda. E como o livro se propõe a ajudar nisso? O prefácio descreve um método, certo? Sim, ele descreve a estrutura. São 80 mensagens curtas de leitura fácil e linguajar saboroso. A estratégia é clara. Não assustar o leitor com um tratado filosófico denso. É para ser acessível, quase como um devocional diário, sabe? Um material de educação que pode ser integrado à rotina sem parecer um fardo. E ele promete resultados bem diretos com essa prática, quase como um manual de instruções com garantia. Exato. E as promessas são muito interessantes porque elas abrangem 3 níveis de benefício. O primeiro é pessoal. Quem conversa com brandura nunca se arrepende. Isso fala sobre paz de consciência, sobre se livrar daquele arrependimento tóxico de ter falado o que não devia no calor do momento. Mas isso não sou um pouco idealista? Nunca se arrepende? Todos nós já falamos com brandura e mesmo assim a outra pessoa interpretou mal ou a situação até piorou. O texto não aborda essa complexidade de que a comunicação tem 2 pontas. Essa é uma observação excelente. O prefácio não entra nesse detalhe, mas a gente pode inferir pelo foco na autoeducação, que o objetivo não é controlar o resultado da comunicação, é controlar a nossa própria contribuição para ela. O não se arrepender talvez não signifique que o resultado será sempre perfeito. Certo. Mas que você terá a paz de saber que fez a sua parte da melhor forma possível, que a sua água foi limpa, a reação do outro pertence ao mundo do outro. A sua paz vem de ser dono do seu próprio poço. Entendi. A responsabilidade é sobre a nossa emissão e não sobre a recepção. Qual seria o seu de benefício? O segundo nível é social.
Quem alimenta uma conversação com discernimento é sempre admirado pelos companheiros. Aqui o foco sai da paz interior e vai para a harmonia nas relações. Falar com discernimento, saber ouvir, ponderar, isso contribui para um ambiente mais saudável e gera respeito. É o impacto direto da sua caridade interna no seu círculo social. E o terceiro? E o terceiro nível é o espiritual, o mais elevado. Quem consegue falar aos outros com amor e alegria está abrindo o coração para o Cristo. Aí a fala deixa de ser uma ferramenta social e se torna uma prática espiritual, uma forma de conexão com o sagrado. E ele também dá uma dica de como usar o livro, né? De ler com vagar, meditando, relendo, sem pressa de terminar. Isso vai totalmente na contramão da nossa cultura de consumo de conteúdo, de maratonar tudo. Completamente. É uma instrução para degustar, não para devorar. A ideia é que cada mensagem seja um ponto de partida para a autoobservação ao longo do dia. O livro é posicionado como um amigo que, em silêncio, te ajuda a falar com mais acerto. Não é um professor que dita regras, mas um espelho. Você lê, reflete e tenta aplicar. É um treinamento lento, gradual e, acima de tudo, pessoal. E todo esse processo que começa com a caridade para consigo mesmo, no final, impacta o coletivo. É isso que o texto defende com a ideia do exemplo. Precisamente. É aí que o ciclo se fecha. A paz que você cultiva internamente, através dessa disciplina, ela irradia para fora por lei, diz o texto. Não é algo que você precise forçar. E isso culmina na frase que talvez seja a mais poderosa de todo o prefácio. O exemplo ainda é a maior força da criatura. Uau! O que isso significa? Que a transformação do mundo, nessa perspectiva, não vem de grandes discursos, de tentar convencer os outros, mas da mudança silenciosa e consistente de si mesmo. O seu estado de ser, refletido na sua fala e nas suas ações, se torna a sua maior pregação. É uma forma de ativismo muito mais sutil e talvez muito mais potente. Então vamos tentar amarrar tudo isso. Se a gente fosse resumir as principais lições desse prefácio, o que diríamos? Eu diria que a primeira grande lição é a ressignificação da fala. Ela deixa de ser algo banal para se tornar uma ferramenta de poder, um canal de energia, capaz de praticar a beneficência, de ser água para a sede espiritual do mundo. Certo. A segunda, que para mim é a mais forte, é essa inversão da lógica da caridade. A prática mais urgente não é salvar o mundo, mas cuidar do próprio jardim interior. A caridade consigo mesmo como ponto de partida e a disciplina da palavra como o método prático para começar essa jardinagem. Perfeito. E a terceira lição é a consequência disso tudo. Essa reforma interior não é um ato de egoísmo. Pelo contrário, ela gera um efeito cascata. Como exemplo pessoal, é a força mais poderosa de transformação. Ao mudar a si mesmo e a forma como se comunica, você inevitavelmente influencia e eleva o ambiente e as pessoas ao redor. De forma orgânica, sem imposição. Exato. Em suma, o prefácio nos vende a ideia de que o livro não é apenas um livro, mas um verdadeiro manual de treinamento para a reforma íntima, usando a fala como porta de entrada. Um convite para cada um se tornar um foco de paz, começando por organizar a própria casa verbal. Exatamente. É um chamado para se tornar um poço de boas energias e não um amplificador do ruído e do caos do mundo. O texto termina celebrando a palavra, escrita e falada, como um veículo para levar ajuda onde se situasse a necessidade. Isso me deixa com um pensamento final para a nossa reflexão. Se o texto valoriza tanto a palavra e se, como a gente discutiu, nossas bocas hoje são múltiplas, teclados, áudios, vídeos curtos. A questão que fica é: como podemos ser intencionais sobre a água que oferecemos em cada uma dessas plataformas? Aplicar a disciplina da fala a um comentário anônimo na internet talvez seja o maior desafio espiritual do nosso tempo. O que significa conversar com brandura num ambiente desenhado para polarização e a reação instantânea? Essa é a pergunta que a sabedoria de 1980 nos deixa para responder em pleno século XXI.